Muito bem, meus amados e queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com a tela da nossa Bíblia digital. Nossa referência é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Quero que vocês prestem bastante atenção nesta colocação de Jesus, pois é aqui que nós vamos aprofundar a nossa palavra. Quando Cristo diz ao escriba: não estás longe do reino de Deus. Bom, nós estamos vivendo aí um momento de muita perplexidade, muitas dores, né? Estamos atravessando uma pandemia mundial e muitas pessoas estão perdendo a sua vida, muitas pessoas estão morrendo. Obviamente que dentro desse grupo de pessoas que estão morrendo também estão os crentes em Jesus. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a elasticidade da vida, tá certo? Baseado em Marcos 12, versículo 28 ao 34. Este escriba que se aproximou do Senhor Jesus Cristo, ele veio com uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Interessante que, na maioria das vezes, o Senhor Jesus dava respostas fazendo outras perguntas. Então, quem era o escriba? Aquele que lia e interpretava as leis. Era um profissional que copiava manuscrito ou escrevia textos ditados. Então, o escriba ele era responsável pela escrita nos tempos bíblicos. Era aquele que interpretava. Além de interpretar a lei, ele também lia. E este escriba vem até Jesus fazendo uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus lhe responde citando a lei de Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Logo em seguida, Jesus vai além da pergunta dele. Ele só queria saber o primeiro de todos os mandamentos. Mas Jesus vai dizer também para ele a respeito do segundo. Por que será, né? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Como é importante, como é maravilhoso saber que o Senhor Jesus está sempre nos surpreendendo, não é verdade? Você faz uma pergunta e ele te dá duas. E no versículo 34, depois que o escriba concorda com Jesus, dizendo: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Depois que o escriba parece ter concordado com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor faz esta declaração dizendo ao escriba: não estás longe do reino de Deus. Vamos observar aqui alguns textos falando sobre a vida. O que é estar longe do reino de Deus? Por que o Senhor Jesus usou essa informação? Todos nós sabemos. Vamos ver aqui o texto de Jó, no capítulo 14, e o versículo 1. Jó 14, 1. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece, visto que os seus dias estão determinados. Então é isso que a palavra de Deus nos fala a respeito da duração da vida do ser humano. Todos os seres humanos estão com os seus dias determinados, estão com seus dias contados. Vamos ver também o Salmo 139, o versículo é o de número 16. Olha o que o salmista diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Então, todos os nossos dias estão determinados e marcados por Deus. A nossa existencialidade está determinada por Deus. Ele não perde o controle de absolutamente nada.
Ainda vamos ver aqui outro texto de Jó, no capítulo 10, versículo de número 8. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Veja o reconhecimento de Jó. O Senhor me formou como barro, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, como queijo, me não coalhaste, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, cuidado guardou o meu espírito. Agora vamos ver o versículo 20. Porventura não são poucos meus dias? Repara que para Jó, naquele período da enfermidade dele, parece que Jó está clamando por mais, né? Poxa, eu quero viver mais. É óbvio que todo ser humano vai desejar viver mais, né? Quem estando são de todas as suas faculdades mentais vai desejar a morte? Claro que não. Quando a gente se encontra numa situação terrível, a gente começa a buscar a face de Deus, a gente fica perguntando: Senhor, me dá mais vida, quero viver mais. A gente quer viver mais porque ama a Deus, a gente quer viver mais porque amamos o próximo, a nossa família, a gente quer viver mais. Então, Jó, vendo aquela situação que ele estava vivendo, de uma enfermidade incurável, ele diz: porventura não são poucos meus dias? Ele sabe que algo está acontecendo e que os seus dias estão sendo abreviados. Então ele clama: cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Então, é importante que todos nós saibamos que todos os dias, todos os nossos dias, a nossa existência na Terra, ela está determinada por Deus. E segundo a Bíblia, aqui no Salmo 90, versículo 10, Moisés, que é o autor deste salmo, ele diz aqui, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha aqui a Bíblia falando sobre a brevidade da nossa existência. Eu estou dando ênfase aqui a alguns versículos do Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento, por várias vezes, a Bíblia também falou sobre isso. Falando então sobre essa elasticidade, eu vou mostrar a vocês aqui nesse vídeo a visão que Deus me deu. Eu transferi a visão que Deus me deu sobre a brevidade da vida e sobre a elasticidade da vida. Eu transferi isso para um desenho. Eu vi isso meditando em Marcos 12. Voltemos lá ao texto. Quando eu estava meditando em Marcos 12, a partir do versículo 28, o encontro desse escriba com Jesus, e eu me deparei com esta expressão aqui, não estás longe do reino de Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo que todos nós, dentro da normalidade da nossa existência, todo ser humano não está indo para Deus. Todo ser humano, na verdade, está voltando para Deus. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a visão que Deus me deu numa folha de papel, para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. Acompanhe o vídeo aí. Muito bem, então. Nós temos ali no centro destes círculos, né, a circunferência em negrito, dentro dela escrito Deus, a origem da vida. Depois nós temos os outros círculos pontilhados em volta, que representam a extensividade, né, de duração da vida do ser humano. Então imagina que ali no primeiro círculo nós temos alguém que viveu de 0 a 10 anos, né? Depois alguém que viveu até 20, até 30, 50, 80 e 120 anos, como já aconteceu aí alguns registros. Aqui na minha mão, como vocês podem ver, eu tenho um elástico. Isso aqui é um elástico, tá certo? Então imagina que esse elástico seja a sua própria vida, a minha própria vida. Ele vai simbolizar as nossas vidas. Então eu estou aqui no centro, que é a origem da onde eu vim, de Deus, da onde todos nós nascemos, de Deus. E então nós temos a extensão. Então imagina que esse elástico ele pode vir para 80, ele pode vir para 30. Então, dependendo de cada existência de ser humano, né, a duração da nossa vida está aqui representada neste elástico. Todas as vezes, como Deus é a origem da nossa vida, a gente parte dele. Então, todas as vezes que eu estico esse elástico e eu solto,
olha para onde ele volta. Ele volta para a origem. Então eu estendo e ele volta. Eu estendo e ele volta. Então não importa se alguém vive 10, voltará sempre para Deus. Não importa se alguém vive 20, 30, 50, 80, 120 anos. A origem é Deus. Nós estamos sempre voltando para Deus. Prestar atenção então no vídeo, na explicação, veja agora o que diz Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós sabemos que o homem foi formado pelo menos de duas partes distintas. A primeira parte é a material, e para isso Deus se utilizou do pó da terra, o barro. E a outra parte é a imaterial, aquela invisível. Por isso, o autor de Eclesiastes está dizendo: o pó volte à terra. É a primeira parte, é a existência neste corpo. Então, o corpo volte ao pó, à terra, mas o espírito, quer dizer, o sopro, volte a Deus, que o deu. Veja o que diz aqui, Mateus 6, versículo 27. Qual de vós pode acrescentar, por mais que se preocupem, 1 hora ao total da sua vida? Quem tem esse poder? Qual dos homens, qual dos reis, dos príncipes, dos governadores, dos presidentes, dos mais ricos, bilionários, trilionários, que diante da morte pode acrescentar pelo menos 60 minutos, 1 hora ao total da sua vida? Quem tem esse poder? Ninguém. Entre os homens, ninguém. Então, a brevidade da nossa vida, nós precisamos ficar atentos a essa brevidade. Os jovens não têm essa preocupação, é claro. Isso é bíblico, a palavra de Deus fala sobre isso. Os jovens não têm essa preocupação, estão ali vivendo, estão ali curtindo, dançando, namorando, frequentando, indo, vindo, exercitando. E muitas das vezes eles não param para pensar na existencialidade da vida, na brevidade da vida, de quem é, para onde vai, de onde veio. Não instigam os jovens, eles não têm essa preocupação. As pessoas que estão no leito da enfermidade, as pessoas que estão na idade mais avançada, as pessoas que viveram uma vida triste, uma vida lamentável, essas pessoas estão com essa preocupação. As pessoas que estão vivendo agora com medo da pandemia, tem gente com medo de morrer, tem gente com medo de ir embora, tem gente com medo disso, daquilo, pegar o vírus. Você que está me ouvindo, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, tenha na sua mente esta segurança. Tenha na sua mente esta segurança. Nós nascemos de Deus, Deus nos lançou, como a gente viu aí no gráfico, Deus nos lançou, Deus nos permitiu vir a esta terra, Deus permitiu que nós existíssemos e Deus nos deu a elasticidade da vida. Uns com 10 anos, tem gente que morre na hora que nasce, tem gente que morre ainda no período da gestação, outros vivem 40, 50, 80, outros foram mais, vamos dizer assim, agraciados por Deus, talvez, não sei, e viveram mais de 100 anos, não importa. O que importa é que todos voltaremos ao pó, é que todos voltaremos à estaca zero, é que todos voltaremos para Deus. Eu não quero entrar aqui no mérito de salvo e não salvo, tá? Eu não quero entrar aqui no mérito do destino eterno, céu ou inferno. Eu não vou falar sobre isso. Estou falando do retorno para casa, de volta para Deus. Todos os espíritos serão recolhidos por Deus, independente do seu credo, independente da sua fé. Obviamente que nós seremos julgados por aquilo que fizemos durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existencialidade. Então, para finalizar aqui a minha fala, se você quer ter uma vida abençoada por Deus, se você quer que a sua existência aqui nesta terra glorifique a Deus, olha o que diz Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Se você quer ter uma vida, então tema ao Senhor, porque quem teme a Deus não cede às tentações, não incita o mal. Quem teme a Deus não quer ver a desgraça, a ruína do seu próximo. Quem teme a Deus não deseja mal ao seu semelhante. Teme a Deus e os seus dias serão aumentados na terra. Mas os ímpios que vivem conforme as suas próprias vontades, estão tendo as suas vidas abreviadas, estão tendo os seus dias abreviados. Não vou nem entrar nesses detalhes aqui, porque vocês já sabem do que eu estou falando, né? Quantas mães chorando seus filhos rebeldes, teimosos. Então, tema o Senhor,
tema ao Senhor, porque afinal de contas, como Jesus disse para o escriba, não estamos longe do reino de Deus. Ou seja, não estamos longe de casa. Se você tem 18, 20, 10, 40, 50 anos, Deus sabe quanto tempo nós vamos durar aqui nessa terra. E se eu sei que Deus sabe o tempo da minha existência, eu não preciso temer. Eu não preciso temer. Eu tenho fé. Eu estou seguro. Eu estou firme. Estou firme na vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Neste momento em que muitas vidas estão sendo ceifadas por causa dessa pandemia e por causa de outras doenças também, porque os gráficos dos órgãos competentes de saúde não mentem, né? As enfermidades têm levado muita gente aí, várias enfermidades, não preciso citar nomes. Então, neste momento que nós estamos vendo a morte frente a frente por causa dessa pandemia, nesse momento que as pessoas estão com medo, nesse momento que as pessoas estão inseguras, eu venho aqui com uma palavra de fé para o teu coração, te dizendo, não temas, porque esse é o nosso destino. Nós não estamos longe do reino de Deus, nós não estamos longe da nossa casa. O crente em Jesus anseia estar com Deus, que seja pela morte ou que seja pelo arrebatamento. Nós temos fé e segurança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, em nome de Jesus, acalma teu coração e confia no Senhor, porque aqueles que temem a Deus terão seus dias prolongados dentro daquilo que Deus traçou para cada um de nós. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e que a sua existência nessa terra possa ser longa, por muitos anos, e que todos esses anos que você viver nesta terra, você possa dar frutos e que outras vidas sejam impactadas por causa da sua existência dentro do tempo de Deus. Forte abraço e que a mão de Deus guarde você, sua casa, sua família e todos os seus. Amém.